Boa tarde para os meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, público que nos assiste, dirigentes sindicais de luta que estão aqui presentes hoje. Nós estamos votando aqui o resultado final de uma luta muito árdua, levada a cabo pelos servidores da cidade de São Paulo. Os servidores que estão há tanto tempo atacados, com salários achatados, sobrevivendo numa política de reajuste salarial de históricos 0,01%. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma perda salarial acumulada que é gigantesca, que é bizarra. O meu colega Celso mostrou aqui muito bem. A gente tem índices de inflação todo ano muito grandes. No governo Bolsonaro estourou. A gente chegou a ter ano aí com 10% de inflação, enquanto os servidores não tiveram nada. Na verdade, uma perda salarial muito grande, ter que enfrentar falta de colega, sobrecarga de trabalho. A gente não tem concurso público em várias áreas há muito tempo. Vou falar especificamente da saúde nesse caso, em que existe uma política de terceirização. Ou seja, você tem, na verdade, uma enorme parte de servidores que hoje é CLT por parte de OSs. Então, os servidores públicos estão cada vez mais sobrecarregados e numa situação terrível. E agora, depois de uma luta muito grande que envolveu uma greve, que mais uma vez tem que chamar greve para conseguir ter um mínimo de diálogo com a prefeitura, se conseguiu um aumento linear de 5%. É claro que isso é diferente do 0,01% histórico dos últimos anos, mas é muito abaixo da capacidade financeira da prefeitura. Hoje, a gente tem um prefeito que eu acho que acha que a cidade de São Paulo é um grande banco, que acha que é bonito acumular dinheiro e que isso é prova de ser um bom gestor. Acha que, na verdade, ter um nível de sobra de dinheiro significa você fazer uma boa gestão, quando é o contrário. Significa que você não tem capacidade de investimento e que não faz, inclusive, valorização salarial e aumento do número de servidores. Então, uma prefeitura que tem essa capacidade financeira gigantesca que tem hoje, conseguiu dar um aumento abaixo da inflação e um aumento que poderia ser, inclusive, 5,89%, não seria nada, de 5% para 5,89%, que foi o que foi dado de reajuste geral para os aposentados. Então, seria possível ter isso. É claro que a gente entende que é uma conquista arrancada da luta. E por isso nós respeitamos isso. Respeitamos, inclusive, o fato de que, para os servidores da educação, foi conquistado o fato de não ter sido incluído o subsídio para os profissionais da educação, que essa era a intenção original da prefeitura. Era colocar o subsídio de forma ampla para os profissionais da educação, para os professores. Só não aconteceu porque teve muita luta e muita resistência e se teve o 5% linear. Agora, apesar de nós respeitarmos o que foi essa conquista, é importante dizer que esse projeto não está o suficiente. Não está o suficiente. Nós temos conversas já agendadas. Obrigada, Coronel Salles. Nós temos conversas agendadas com o presidente da Câmara, com a prefeitura, porque tem alguns avanços mínimos que a gente consegue. Mínimos. Temos muita expectativa, como falaram meus colegas, da gente conseguir o retorno da isenção aos aposentados com doenças incapacitantes. Isso é muito importante. Para os meus colegas vereadores entenderem. Eu recebi alguma dessas pessoas no meu gabinete recentemente. O que acontece, gente, é que sempre se teve a isenção da contribuição dos 14% para o aposentado que tivesse uma doença grave, vereador Eli, que tivesse câncer, que tivesse algum tipo de doença que demanda, que é considerada incapacitante. Não é qualquer adoecimento, né? Adoecimentos muito graves. E essas pessoas sempre tiveram isenção. É uma porcentagem muito pequena. É mais ou menos 4 mil e alguma coisa servidores do universo de mais de 90 mil servidores. Então, é uma porcentagem pequena de servidores que sempre tiveram a isenção por uma questão, eu diria que humanitária. Porque é claro que quem tem uma doença grave e incapacitante tem muito mais gasto. Às vezes tem medicamento que não tem no SUS, às vezes precisa de cuidador. Cheguei a falar com uma pessoa que tem, saber de um caso de uma pessoa que tem uma tetraplegia, né? Então, tem um problema de mobilidade grande, que precisa de um cuidador o tempo todo. E que essa isenção facilitava nos gastos. O que a gente teve, o que eu vi, foram pessoas que se aposentaram e, de repente, tiveram que perder 14% da sua renda no momento de adoecimento grave. Isso é desumano. Assim, são pessoas que elas não tinham muita escolha, né? No caso de uma doença grave, ou você paga o seu cuidador, ou você não vive.
Não é uma questão de luxo. Não é uma questão de você ter um pouquinho a mais para conseguir ter dinheiro para lazer. Não, uma pessoa que tem uma doença incapacitante, ela tem mais gasto. Gasto básico de sobrevivência. Não é gasto de luxo. E mesmo se fosse. Mas então o que a gente está falando aqui é um caso muito de vida e morte. Assim, a gente tem expectativa de conseguir reverter isso. Um universo pequeno de servidores. Concluindo, vereadora. Estou concluindo, presidente. Um universo pequeno de servidores que nós podemos fazer justiça. E é o mínimo. E, infelizmente, eu soube já do caso de falecimento de alguns desses servidores, porque não conseguiram. Simplesmente por conta dessa porcentagem que passou a ser retirada da sua aposentadoria, infelizmente não conseguiram manejar o seu adoecimento de forma a garantir sua sobrevivência. Então é muito grave isso, e eu tenho expectativa que a gente consiga ainda neste projeto, que vai ser votado em segunda logo em breve, a gente conseguir corrigir essa injustiça tremenda e desumana. Obrigada, presidente. Vereador Toninho Vettori.